Sindi-Expo 2020, última palestra desta tarde de sábado. Nós aqui na sala do síndico temos várias palestras direcionadas a você, que é síndico de condomínios, quer se informar, quer saber, quer esclarecer suas dúvidas. A última palestra desta tarde de sábado, com a doutora Simone Camargo. Doutora Simone Camargo, ela vem trazendo assunto referente a assembleias virtuais. Doutora Simone, obrigado. É tudo com você. A partir de agora, pode Obrigado. Falar. Uma boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria, em nome do Secov Sindicato da Habitação e Secov Med, que é o serviço social do Secov, agradecer ao convite que a Conecta, organizadora do evento Sindi-Expo, nos convidou. Então, nós vamos hoje conversar um pouco sobre assembleias virtuais e aí se inicia, então, com as questões mais identificadas, as questões de assembleias. Quais são os artigos do Código Civil que hoje se trata de assembleias? E aí eu vou iniciando com uma questão muito polêmica. Qual é? Quando se fala nos artigos 1334, 35 e outros, que nós vamos ver mais adiante, vocês vão ver que diz ali, por exemplo, os mais polêmicos, os mais importantes estão nos que eu grifei em vermelho, tá, pessoal? Então, assim, são direitos do condômino, votar nas deliberações da Assembleia e delas participar estando quites. Participar é o nome mais importante. Depois nós temos outros artigos, como 1348, que também trata sobre as assembleias, tá? E 1349 e o 1350. Chegamos no 1352, que nos é muito importante, onde, salvo quando exigido quórum especial, as deliberações da Assembleia serão tomadas em primeira convocação por maioria de votos dos condôminos presentes. Lembrem que antes eu tinha falado em participar e agora eu estou falando em presentes. 1353, em segunda convocação, a Assembleia poderá deliberar por maioria dos votos dos presentes. Então, novamente, nós temos um termo aqui muito importante. Também vamos colocar aqui por que o presente das pessoas estarem presentes e estarem participando. Há uma discussão, vamos dizer, de interpretação, que a assembleia virtual ela é proibida e está, neste momento de pandemia, liberada em razão a uma legislação que é a 14.010. Ela é de 2020, nós vamos ver ela um pouquinho mais adiante. Então, quando se fala em participar e estar presente, para alguns do direito, e eu me filio a esses, participar não significa necessariamente estar fisicamente. Eu, por exemplo, agora estou fisicamente aqui neste evento, nesta palestra. Mas eu poderia estar participando com a minha parte virtual. Eu poderia estar em casa ou estar no meu escritório e estar dando essa palestra e não estaria deixando de participar. Então, eu coloquei aqui o que é o participar e o presente. Presente, que se encontra num dado momento, no mesmo lugar em que acontece algo. Uma assembleia, vamos diretamente ao assunto. Se a pessoa está virtualmente, ela não deixa de se encontrar em dado momento, no mesmo lugar, porque ela está só virtualmente, mas ela vê, ela percebe que as pessoas estão ali. E do contrário mesmo, se identifica quem é. Se eu estou virtualmente, podem me identificar, né? Que existe ou ocorre no momento em que se fala atual. Mesma coisa, mesma explicação que eu dei. Eu posso estar numa assembleia, estar dentro da minha empresa, da minha casa, e votar, e dizer algo, e participar.
Tá? Então vejam que todos os itens dão uma interpretação que, quando a legislação estabeleceu no Código Civil Brasileiro que presente e participar não necessariamente seria o só presencial, que poderia ser o virtual também. Mas temos outras situações que nos baliza a entender que, da onde saíram, por exemplo, as assembleias, da onde saiu o regramento? Ela saiu da lei das SA, Sociedades Anônimas, que vejam, ela é de 1971, mas por alterações posterior a 1971, muito anterior a 2020, desculpa, veio a questão de artigo 43. O associado poderá participar e votar à distância em reunião ou em assembleia que poderão ser realizadas em meio digital. Vejam que nas SA isso já era permitido. Portanto, se por analogia fizermos, também poderá acontecer nas assembleias de condomínio, porque as assembleias de condomínios vieram a partir destas assembleias de SA. Outro parágrafo, a Assembleia Geral poderá ser realizada de forma digital, respeitados os direitos legalmente previstos de participação e de manifestação dos associados. Outro artigo, nas companhias abertas e fechadas, o acionista poderá participar e votar à distância em Assembleia Geral. Vejam que a existência de assembleias virtuais já era antigamente prevista. Claro, falo depois de 1971, isto, e anterior a 2020. Como eu lhes falava, a Lei 14.010, que ela é de 2020, em razão da pandemia, essa lei tem um nome bem bonito, que dispõe sobre o regime jurídico, emergencial e transitório das relações jurídicas do direito privado, ok? Nela nós temos 2 artigos, que seria, o primeiro que induz toda a legislação. O que ela nos diz? Essa lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação das relações. Vejam que ela nos dá a entender que a autorização das assembleias virtuais é temporário. Por quê? Porque no artigo 12 diz o seguinte: a Assembleia Condominial, inclusive para os fins dos artigos 1349 e 1350, o 1349 é a possibilidade de destituição do síndico. O 1350 é referente às Assembleias Gerais Ordinárias, aquelas que se faz prestação de contas, eleição de síndico e a previsão orçamentária. Então, do Código Civil, a respectiva votação poderá ocorrer em caráter emergencial até 30 de outubro de 2020, ou seja, daqui a mais ou menos, hoje é dia 16, 17, 14 dias, mais ou menos, menos um pouco. Por meios virtuais, caso em que a manifestação de vontade de cada condômino será equiparada para todos os efeitos jurídicos. Ou seja, aqui nos autoriza. Ainda, parágrafo único, não sendo possível a realização de assembleia condominial na forma prevista no caput, ou seja, virtual, e aí eu vou explicar quais seriam as razões de nós não conseguirmos, os mandatos de síndico estão prorrogados. Tá? Pessoal, o que a gente tem que ter cuidado aqui, tá? É que nós, quando formos fazer uma assembleia, nós temos que ver virtual, nós temos que ver o número de pessoas que iriam. Fica um pouco difícil, não está proibido, não está, mas fica um pouco difícil nós fazermos uma assembleia virtual onde nós teremos aí 200 pessoas. Ela se torna mais demorada, mais longa.
Entretanto, se ela for com menos de 200, 150 pessoas, ela se torna extremamente produtiva. É um dos meios mais interessantes para se fazer uma assembleia. Se percebeu com muita tranquilidade que aumentou o número de pessoas participando. E aí vem as questões mais interessantes. Como eu estava falando, se todos os condomínios podem fazer assembleia virtual, né? Depende da quantidade de unidades e a gente teria que respeitar. Muitos me perguntam, e aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade de acesso, muitas vezes não tem internet, tem telefone, mas não tem o hábito de fazer o uso para uma reunião virtual, ou tem dificuldade tecnológica, vamos dizer assim. Outros dizem que são os mais idosos, que são com um pouco mais de receios e têm medos em função a isso. Hoje, como é que funciona? Se uma pessoa, numa assembleia presencial, mora em outro estado, muito provável ela tenha dificuldade, ou outro município tenha dificuldade de vir até o local da assembleia presencial. Qual será a opção dela? Passar uma procuração ou não se fazer presente, não se fazer com a condição de representado. O que nós temos nessa situação da assembleia virtual? A mesma questão. Aquelas pessoas que têm as suas dificuldades de estarem usando um equipamento, um computador, um celular, elas poderão se fazer representadas através de procuração. Muitas vezes um filho, um neto, uma amiga. Pode ser quem ela queira. Nós podemos nomear para nos representar quem nós temos interesse, quem nós temos confiança. Tá? Então, a convocação da Assembleia Virtual tem as mesmas características da Assembleia Presencial, mas com mais informações. O que se quer dizer? O fato de ela ser virtual não altera os requisitos que nós tínhamos na presencial, em hipótese alguma. Muito pelo contrário, só acresceram itens. Tá? Então, nós vamos ver ali um modelo que eu trouxe de convocação, e isso tudo continua, só que nós vamos ter a convocação normal como a presencial. Nós temos que definir dia, hora, só que nós temos que definir a plataforma. O que é a plataforma? A plataforma é aquele ambiente que nós vamos escolher para fazer a sala virtual, e nós temos questões muito importantes aí. Quais são? Nós não podemos escolher uma plataforma que nos dê tempo, um tempo exato. Tem algumas plataformas que muitas vezes são gratuitas e elas ficam no ar 45 minutos. Nós não podemos fazer uma assembleia que tenha que durar menos de 45 minutos, porque as pessoas têm o direito de se expressarem. Então nós não podemos tolir isso, dizer, pessoal, vamos correr porque está terminando o nosso tempo. Não podemos fazer isso. Então nós temos que ter uma plataforma que nos dê a garantia de bastante tempo. Mas quanto tempo é o ideal? Isso depende de condomínio para condomínio, o síndico sabe, conhece o quanto tempo leva normalmente uma assembleia. E também dependendo da pauta, o tempo é maior ou menor. Se nós temos uma pauta, por exemplo, de alteração de convenção, normalmente ela é longa. Uma alteração de fachada é longa. Mas se nós temos um único item e que o assunto é rápido, ela vai ser curta. Então não há razão de nós pensarmos de forma geral, nós temos que ver caso a caso, ok? Bom, também nós não podemos, na plataforma, termos a preocupação de limitação de pessoas. Se nós temos um condomínio de 10 pessoas e a limitação da plataforma é de 8, nós já corremos um risco aí, porque nós temos que
considerar que todos os 10 queiram ir. Se nós temos um condomínio de 200 economias e a plataforma tenha ilimitado o número de pessoas, nós estamos tranquilos, poderão ir os 200. Se sabe que não vão os 200, mas nós não podemos presumir que isso não irá acontecer. Até porque na Assembleia Virtual, principalmente nesse início, é um fato desconhecido. Então, nós temos o fator curiosidade. Segundo, nós temos outro fator que é muito importante, que é a questão segurança da pessoa. Eu poder participar de uma assembleia sem sair da minha casa, sem pegar chuva, sem pegar transporte, sem eu correr riscos, isso atrai muita gente. Então, é o segundo fator que faz com que as pessoas tenham mais presença nas assembleias. Outro fator, com o tempo perceberão que as assembleias virtuais, elas são extremamente produtivas, altamente produtivas. Por quê? Vocês verão também que um dos assuntos que nós temos que ter com a plataforma é de que essa plataforma grave áudio e vídeo. Com o fator gravação áudio e vídeo, pessoas que muitas vezes são alteradas, inconvenientes em assembleia, elas passam a ter um comportamento mais adequado. Elas não se expõem tanto. Por isso, também se torna uma assembleia produtiva. Tá? Então, nós temos que ter uma plataforma que nos dê várias características de segurança que nos são muito importantes. A pauta, que toda convocação é necessário ter, sabemos disso, então é igual a presencial. Empresas que assessoram com assembleias virtuais. A plataforma, como eu lhes disse, eu posso ir direto numa plataforma, nós temos vários ali, eu coloquei Cisco, Webex, a Microsoft Teams, o Zoom. Eles gravam áudio e vídeo, mas a pessoa tem que dominar esse dispositivo, que é a sala virtual, para garantir a gravação de áudio e vídeo, para garantir que vai sair dali uma boa ata, para garantir a segurança de que alguém queira impugnar essa assembleia e a gravação vai permitir. Então, o que muitas vezes as pessoas, os síndicos, não dominam essas plataformas, podem se usar da contratação de empresas. Inclusive, nós fizemos outra palestra ontem aqui na feira e tivemos o exemplo de plataformas que hoje se utilizam, de empresas que se utilizam dessas plataformas. Tá? Então, poderá ser feito direto ou poderá ser contratado uma empresa. Isso é uma opção do síndico. Ah, mas tem custo se eu contratar uma empresa? Sim, tem custo. Mas depende da empresa, o custo é mais ou menos elevado, mas também traz uma tranquilidade. Por quê? Nós temos que ter consciência de que o síndico, quando estiver fazendo a assembleia dele, ele tem que estar focado na pauta, no assunto. E se ele tiver que estar cuidando, vamos dizer, a sala virtual, quem pode falar, quem não pode, faltou luz e agora o que eu faço? Então, isso não pode. Eu sempre digo que contratar uma empresa é muito mais tranquilo. Também já foi questionada se a imobiliária, a administradora, quando o condomínio não é autogestão, se ela não faria isso. Olha, isso depende de empresa para empresa e o critério seria o mesmo caso fosse o síndico a fazer. Qual é o critério? É de que a imobiliária está focada na pauta e, portanto, ela tem que dar a mesma garantia de que, se faltar luz, ela esteja ali ainda. Nem sempre as imobiliárias têm essa estrutura, mas independe de situação. Bom, cada um sabe
qual é a sua empresa que está contratando, qual é a imobiliária que administra. Então, fiquem muito à vontade nesse sentido. Eu sempre digo que o importante é termos segurança. Como eu já tinha lhes falado, né, os critérios que não tenha um número limitado de participantes, que não tenha limitação de tempo, que grave áudio e vídeo e que dê a garantia de manter a Assembleia no ar. Também demonstre segurança e transparência, garantia na votação. O que eu quero dizer com isso? Vamos fazer uma votação importante, vamos dizer, pintura de uma fachada, não que outra não seja importante, mas é um exemplo só. Vamos fazer a votação e chega na hora, falta luz, cai o sistema. Quando se tem uma empresa contratada para isso, ela tem uma estrutura tecnológica para que mantenha isso. Não pode ficar com um som ruim e que não se possa identificar quem está ali falando. Nós temos que ter a certeza de que, exemplo, a Simone do apartamento 301 está votando sim ou não. Não que chegue na hora de ruído e não saiba se ela está votando, se ela não está, e aí se ela está dizendo o quê, isso não se pode, tá? Que tenha também essa plataforma ou empresa o recurso de compartilhamento. Isso é muito importante quando vai se fazer prestação de contas, quando se vai apresentar orçamentos, quando se vai mostrar texto de regimento interno ou texto de convenção. Então é muito importante. Que forneça, depois de encerrada a gravação, se possível, relatórios. O que é isso? Normalmente, quando termina a votação, quando é presencial, o secretário diz, olha, ganhou de 20 a 10 a favor. Venceu o voto para fazer a pintura. A mesma coisa tem que acontecer na Assembleia Virtual. Como é que acontece isso? A própria empresa que é contratada, ela mostra ali a finalização dos votos e ela põe em percentual. Então, vamos dizer, a favor da pintura, 56%, vamos dizer, deu 60 votos. E foi em tal percentual ou outro percentual. Então, isso que é importante, tá? Feita a escolha, agendar a assembleia na data e horário estabelecido, obtendo o endereço da sala virtual. Quando se vai fazer a convocação de uma assembleia virtual, se estabelece o local. Salão de festa do condomínio, sala de reuniões da imobiliária, hall de entrada, salão de festas, vão ser na rua tal. Essa é a mesma situação. Se faz contato com a empresa contratada ou se faz agendamento da plataforma e ali sai um endereço. Vou lhes mostrar porque fica mais fácil. Então aqui um exemplo de uma convocação, tá? Simples, em que se coloca o nome na qualidade de síndica, aqui eu estou usando como se fosse eu, do condomínio Edifício Amarelinho, temos que botar o nome, no endereço do condomínio, tá? E vamos explicar por que nós estamos hoje fazendo uma virtual. Então, nós vamos colocar que em respeito à pandemia, que nos afeta e considerando as medidas de prevenção e enfrentamento do Covid-19 e cumprindo o que estabelece na Lei 14.010 e decretos estaduais e municipais, convoco Vossa Senhoria para comparecer na Assembleia Geral Ordinária. Mas e por que escrever que é em relação à pandemia? Por que falar da Covid? Por que toda essa explicação? Olha, isso é só uma referência, não é uma obrigação legal. Por que eu coloquei? Porque muitas vezes o tempo passa e síndicos que estão ali se mudam, falecem, deixam de ser síndico. E a gente pega uma ata antiga e a gente não tem ideia por que isso aconteceu. Por
que fizeram virtual? O que houve no passado? Então, isso já nos dá uma referência, tá? Mas, como eu disse, não é obrigatório. Bom, no meu exemplo aqui, que será realizado no próximo dia 17 de outubro, hoje, sábado, às 18 horas e 45 minutos em primeira chamada, com o quórum representante da metade mais um dos condôminos. Esta observação normalmente tem que se ver se há uma convenção. Dependendo da convenção, poderá aqui ter forma diferente de escrita. Eu estou usando o mais comum, a forma mais usual, tá? Com qualquer número de presente. A Assembleia Geral se realizará, veja, agora começa a nossa importância. Através da plataforma digital, aqui eu elegi o Zoom, poderá ser qualquer um, tá? Entre parênteses, sala de reuniões virtuais, que será gravada em áudio e vídeo. Vejam, nós já estamos comunicando às pessoas que vai ser gravado em áudio e vídeo. E nós vamos comunicar novamente depois no dia da Assembleia. Mas aqui nós já estamos colocando. Ah, mas é preciso colocar? Sim, é preciso colocar. Por quê? Porque tem o direito de imagem. As pessoas têm que saberem que a sua imagem e a sua voz vai cair no mundo. Porque tudo que nós temos virtual, com o tempo cai no mundo. Sabem que as questões digitais funcionam assim, tá? Então tem que ser comunicado sim, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia. Então, a ordem do dia, eu botei aqui um exemplo: deliberar e esclarecer sobre a inadimplência, prestação de contas, eleição de síndico, subsíndico, tá? Bom, nas observações, normalmente a gente já coloca alguns itens. Aqui nós vamos ter outros. Será utilizada a plataforma Zoom no link tal. Ali está o endereço. Ali nós vamos dizer onde é. Lembra que eu lhes disse? Vai ser no salão de festas do condomínio, ou será na sala de reuniões da imobiliária, ou será no hall de entrada do condomínio, quando presencial. Aqui nós estamos dando o endereço. Podendo ser utilizado computador, celular com sistema operacional Android ou iOS. O que nós queremos dizer? Nós temos que informar como é que essas pessoas que vão ter que acessar, que tenham interesse, por onde elas vão. Poderá ser por um meio de computador ou até o próprio celular. Necessariamente, seu equipamento deverá possuir microfone, câmera e som. Mas isso é óbvio, todo celular tem, todo computador tem. Não necessariamente. E muitas vezes as pessoas têm um certo receio de usar. Principalmente quem tem computador, que não é um laptop, ele pode não ter uma webcam. E aí dificulta. E a pessoa chega na hora, não consiga votar, não consiga aparecer. Lembrem que eu disse lá no início. Nós temos que ter segurança de que os participantes vão ter sua imagem e sua voz muito legíveis, muito claros, tá? Ao entrar no Zoom, o condômino deverá informar nome, sobrenome, telefone, e-mail e número do apartamento. Esta observação aqui, ela diz respeito a quando se tem uma empresa contratada. Por quê? Porque eles nos dão a garantia, que nós vamos ver mais adiante, de que, por exemplo, a Simone, sim, é do apartamento 301, porque nós temos que passar o cadastro para que a convocação aconteça. E aí, neste momento, se fecham as informações, para que não haja qualquer tipo de fraude. Outras observações que se vai colocando, e muitas vezes vão pensar, mas será necessário todas essas informações? Olha, é necessário sim, porque as pessoas não estão habituadas. Agora tem um pouco mais, porque nós já estamos há bastante tempo dentro dessa pandemia, e reuniões virtuais de negócios acontecem, aulas virtuais, então nós já temos uma certa intimidade, mas não são todos, tá?
Então, para melhor desempenho e audição da Assembleia, escolha um ambiente iluminado e sem som paralelo. Mas isso é óbvio. Não é óbvio. Porque muitas vezes as pessoas não têm ambiente suficiente nas suas casas a ponto de que a esposa não passe atrás, o cachorro não lata, a criança não chore, né? Então, nós temos que ter cuidado disso. Ah, mas isso impede, isso não dá para desligar o fone, o microfone da pessoa? Sim, dá. Só que muitas vezes as pessoas, pela falta de hábito, acabam não desligando o microfone. A estrutura da empresa, até às vezes, dependendo da plataforma, o síndico, ele consegue fazer isso. Mas há um esquecimento, tá? Cada unidade deverá ter um único representante que será identificado no início da Assembleia. É muito comum, pessoal, como a gente está em casa, mora tá o esposo, a esposa, os filhos adultos, às vezes vem o genro de fora, a nora, e dão palpite. E aí ficam assim, 3, 4, 5 pessoas a falar sobre o condomínio, quando na verdade deveria ser um só. E isso acaba atrapalhando a reunião, não pode acontecer. Muitas vezes, até já aconteceu de assistir algo assim, de que 3 pessoas da família, no momento em que estávamos fazendo a assembleia, eles estavam tratando do assunto para eles decidirem qual seria. Não pode, porque isso atrapalha o andamento. Tá? O condômino que devidamente convocado não participar, estará aprovando as decisões tomadas em assembleia. Este comunicado ele vai na presencial e vai na virtual, e é uma coisa muito conhecida. Mas para que colocar? Porque as pessoas, quando recebem a convocação, elas sabem disso, elas às vezes até leem ou não essa informação, não vão nas assembleias, presencial ou virtual, e o que acabam acontecendo? Sendo aprovadas situações diferentes da que gostariam, e depois começam no corredor, né, dos edifícios a reclamarem da decisão tomada. Não dá. O momento mais adequado é na assembleia. Por isso nós temos que participar de assembleia. Nós estaremos falando sobre o nosso patrimônio. A presença é imprescindível. Não adianta chegar lá, não participar, só ouvir, ou nem participar, ou não mandar um procurador e depois reclamar. Olha, foi feito isso, eu queria de forma diferente. Esse é o momento de chegar lá e colocar de uma forma urbana, educada, o seu ponto de vista. Poderemos ser 10 pessoas e as 9 estarem pensando de forma diferente. Aí vem uma opinião e as pessoas começam a repensar. Por isso a Assembleia é importante. Outra observação que vai na convocação ainda, tá? Os procuradores de proprietários deverão encaminhar as respectivas procurações reconhecidas as assinaturas ou cópia da identidade outorgante, impreterivelmente até o dia 16 de outubro, que o meu exemplo era a Assembleia hoje à noite, então até ontem, tá, as procurações para a imobiliária ou via e-mail, tá, ou entregar ao síndico. Em sendo enviada a procuração por e-mail, certifique-se que a assessora tenha recebido. Ou até o síndico tenha recebido. Porque muitas vezes se manda e-mail, cai na caixa de spam, não vai por alguma razão, e isso pode dar um transtorno. Nós temos uma pequena discussão na questão do reconhecimento das assinaturas, tá? As imobiliárias normalmente pedem que seja reconhecido ou que envie a identidade por uma questão de segurança. Porque nós não sabemos qual é o nome, vamos dizer, sabemos o nome do proprietário, mas não sabemos qual é a assinatura dele. Então, por exemplo, eu sou proprietária, eu posso estar viajando, não tenho como passar um WhatsApp ou coisa assim, sou incomunicável, e vai lá alguém e no meu lugar assina.
por segurança, nós precisamos que acompanhe a identidade, ou pelo menos seja reconhecido, né? Por quê? Para saber se a minha assinatura era aquela. Não era. Porque eu posso impugnar isso depois. E aí nós teremos, por uma falta de segurança, uma assembleia que teve o envolvimento de condôminos, teve custo, teve decisões tomadas e isso tudo por terra impugnados. Tá? Então nós temos que ter cuidado nisso. Somente terão direito a voto e a participação na Assembleia os condôminos que estiverem rigorosamente em dia com suas cotas condominiais, conforme o que determina o inciso 3º do artigo 1335 do Código Civil. Isso está em lei, pessoal. Então, muitas vezes acontece do devedor ir para uma assembleia e querer participar dela. Aqui tem um termo muito importante, participar. Por que lá no início eu descrevi o que era participar e estar presente? Também existe uma discussão do que é participar. Eu, particularmente, me filio à condição seguinte. O devedor, ele pode, tá? Que ali fala em participar, ó. Somente terão direito a voto e a participação na Assembleia os condôminos que estiverem rigorosamente em dia. Participação, para mim, é o devedor poder ir, principalmente se for no salão de festa, num ambiente do condomínio, entrar naquele ambiente, sentar-se, ouvir tudo o que está sendo dito e não dela participar da forma, olha, eu quero dar uma minha opinião, olha, eu discordo disso. Isso não pode. Tá? Então, ele pode ir ali, ouvir e ficar quieto. Isso eu estou falando numa presencial. Tá? Existem aqueles que do direito são mais rigorosos, menos ortodoxos, que entendem que o devedor sequer poderia entrar no ambiente. Eu discordo disso em razão do direito constitucional de ir e vir. Eu não posso ser proibida de circular no ambiente do condomínio, principalmente, como eu disse, no salão de festas, se eu sou proprietária lá também. Agora, eu posso ir até lá, ouvir e não me manifestar. Tá? Então, por isso lá no início eu coloquei participar, o que é participar e estar presente. A questão de participar na virtual é a mesma coisa. Eu não vejo por que o devedor não possa estar ali naquele ambiente virtual, ouvir, mas o microfone dele está cortado. Né? Nós teríamos a condição de que ele não se manifestaria, não participaria. Tá? Bom, a data, o nome do síndico, da síndica, né? E pronto. Peraí que eu... Quanto ao momento da Assembleia, que seria hoje, no horário estabelecido, tá? Falando aqui de virtual. Bom, eu faço uma sugestão que aqueles que estejam diretamente envolvidos entrem um pouco antes, participem da interação daquele momento, dominem aquele momento, tá? Nem que tenham a necessidade de fazer um teste antes, um dia antes, 2 dias antes, no dia, mas que tenham o domínio da ferramenta. Bom, então entra, recepciona as pessoas, é como se nós estivéssemos num salão de festas do condomínio, as pessoas entram, bom dia, boa tarde, qual é o seu nome? Ele vai identificar, lembra que lá no início nós tínhamos pedido nome, telefone, número da unidade, vamos fechar esses dados. Tá? Iniciar, tá, com a chamada nominal, no horário, por óbvio, sempre, independente de presencial ou independente de virtual, eu sou da opinião e sempre sugiro que se comece no horário estabelecido. Por quê? Em respeito aos que chegaram no horário.
Então, fazer a chamada nominal, o nome e o número da unidade. E aqui eu botei semelhante a uma escola. Lembra que eu disse que nós temos que ter a garantia de que sabemos quem é quem e essa pessoa possa se posicionar futuramente dentro daquela assembleia, num outro momento? Então a gente pede. Exemplo, formas diferentes tem. Apartamento 201, aí levanta a mão, o seu fulano de tal. Apartamento 202, senhora fulana de tal. 203, não veio. 301, Simone, estou aqui. Eles façam a identificação individual. Durante a chamada, o condômino ou o seu representante deverá estar com a câmera e o áudio abertos. Ou seja, eu não posso responder uma chamada sem que vejam que sou eu, porque eu poderia botar uma amiga, minha mãe, né? Então nós temos que ter claros isso. Nunca esqueçam, é necessário segurança, transparência. Solicitar a todos que desliguem seus microfones enquanto não se manifestam na Assembleia. Aquilo que eu disse, se deixa aberto, é um cachorro que late, uma criança que pode chorar, então são ambientes normais. Combinar a forma de manifestação dos componentes da Assembleia. O que é assim? Todos os sistemas, todas as plataformas, elas têm uma forma de chat, que é aquele que a gente vai ali, escreve, olha, eu discordo disso, eu discordo daquilo, então tem que ser combinado se vai ser dessa forma. Outros têm uma mãozinha, que a gente clica na mãozinha e ela aparece ali. Outros estabelecem que a pessoa levanta a mão, ou outros não estabelecem, a pessoa entra, olha, eu quero falar, eu preciso dizer isso ou aquilo. Tá? Então, é desta forma. Antes de eleger o presidente e o secretário, situações obrigatórias, independente de virtual ou presencial, informar que a Assembleia será gravada em áudio e vídeo e será ou não disponibilizada. Lembra que lá na convocação nós fizemos isso, mas poderá alguém vir representando e não saiba, então deve ser dito que a imagem daquelas pessoas ali está sendo gravada, a voz está sendo gravada, tá? Para que não diga que foi utilizado a sua imagem indevidamente. A questão da disponibilização da gravação, ela é muito relativa, vai depender de caso a caso, a legislação não interfere nesse sentido, então eu sou da opinião que ela deva ser disponibilizada somente em juízo, somente em questões muito graves. Isso é o mesmo que as imagens de câmeras. Nós temos que ter cuidado para que não haja a liberação dessas imagens por forma completa e restrita, ok? Bom, continuando, nós vamos eleger o presidente e o secretário, igual como se fosse a presencial. E aqui, eu já quase finalizando, eu tenho algumas perguntas que muitas vezes fazem. Como é que eu vou fazer para não deixar o inadimplente falar? Não quero que ele fale. Nós vamos manter na estrutura administrativa, ou seja, se é o síndico que está cuidando desta plataforma, ele vai deixar desligado o microfone. Se é uma empresa contratada, pré-combinar, olha, os apartamentos tais, com a empresa, sem falar na assembleia, ou seja, sem divulgar quem são os inadimplentes. Nós não podemos constranger os inadimplentes, mesmo que nós estejamos numa assembleia do condomínio, nós não temos que expô-los. Eu não posso, se eu sou o devedor, eu não posso ser exposta, mesmo que seja por meus vizinhos. Por quê? Porque ali poderão ter procuradores, e os procuradores não são meus vizinhos. Então nós temos que ter esse cuidado, tá? E com a assembleia virtual, tão garantido quanto na presencial.
se não mais. Como fazer com quem tem procuração? Aquilo que eu tinha comentado anteriormente. Se na convocação não estiver estabelecido, correrão o risco de, na hora da Assembleia Virtual, alguém entrar na sala e dizer: eu sou procurador, e aí o constrangimento fica ali, em termos de ver se a procuração está adequada, ver se ela é verdadeira, ver se confere o nome do proprietário com o nome do proprietário que tem no cadastro do síndico ou da imobiliária, ver se confere com o número do apartamento. Então, sempre estabelecer um dia antes ou até no próprio dia, mas para que se faça com calma, tá? Se durante a Assembleia faltar luz, bom, por isso, no início, disse que nós devemos ter cautela em fazermos a contratação de ou uma empresa ou nós termos dentro de casa uma possibilidade tecnológica que isso não aconteça. Vou dar um exemplo. Eu sou síndica, eu não tenho uma empresa contratada, estou em andamento com a Assembleia, falta luz e a luz não volta tão imediatamente. Imaginem como é que ficam as pessoas que estão do outro lado. Porque quando falta luz na presencial, todo mundo se ouve e a gente pode encerrar a Assembleia. Ou pode dizer: bom, nós vamos combinar aqui rapidamente. Nós estamos no segundo, terceiro item, o que nós vamos decidir? E aí ficam conversando, às vezes ligam o celular, às vezes uma iluminação da rua que chegou a não faltar na rua e ali conseguem. Então, quando se está no presencial, a gente tem jeitos, até uma vela consegue, uma lanterna consegue se resolver. Mas quando se está na virtual, isso não é possível. E aí, se falta luz na imobiliária, na administradora do condomínio, que é a que está responsável, ou se falta luz na casa do síndico, no prédio dele, pode ser até comercial, e está todo mundo sem, tudo bem, saiu todo mundo, termina-se a reunião até. Mas se falta luz só naquele que estava fazendo toda a administração da Assembleia, as pessoas do outro lado não sabem se vai continuar ou não. E aí nós temos que fazer nova convocação. Nós não vamos poder considerar os itens seguintes, porque não foram avançados, se é aqueles itens que se conseguiu lidar, tratar, foram todos resolvidos, maravilha, aqueles estão resolvidos. Só que nós vamos ter que fazer uma nova Assembleia, uma nova convocação, todos os critérios que nós já comentamos aqui, para os itens faltantes. Contrário, quando a gente contrata uma empresa, elas têm condições de, se faltar luz na empresa, de continuarem como se nada tivesse acontecido, e muitas vezes a gente nem percebe. Tá? Bom, era isso, deixo aqui meu telefone, agradeço, mais uma vez eu também agradeço ao pessoal da Conecta, tá? E me coloco à disposição de todos. Uma boa tarde, uma boa feira e fico à disposição.